Típicos do litoral nordestino, os cajueiros logo foram identificados pelos povoadores portugueses. Já no século XVI, os portugueses levaram mudas de cajueiros à Ásia e África. As primeiras exportações de castanha de caju no início do século XX foram da Índia aos Estados Unidos. Hoje, o mercado mundial dessas amêndoas movimenta mais de 2 bilhões de dólares ao ano. São poucos países produtores. A área mundial de cajueiros é de 7 milhões de hectares, concentrados principalmente na Costa do Marfim, Índia e Vietnã. A produtividade varia muito. O Vietnã, sem grandes áreas, tem elevada produtividade e é um dos maiores produtores de castanhas. Lidera 29% do mercado. Segue Índia com 21%, Nigéria com 17% e Costa do Marfim com 7%. O Brasil, de quinto maior produtor mundial em 2011, caiu para a 14ª posição em 2016, com 1,5% do total produzido. Quase 100% da cajucultura está situada no Nordeste. Os sistemas de produção do cajueiro precisam evoluir em genética e tecnologia. Apesar de novos usos do caju em produtos vegetarianos e veganos e em diversas aplicações industriais, a cajucultura enfrenta dificuldades. A produção nacional de castanha de caju declinou 2% ao ano entre 2017 e 2021. A Embrapa e os produtores buscam ganhar eficiência e produtividade com inovações. Com falta de castanha nas indústrias, até São Paulo amplia o plantio do caju em suas regiões mais quentes. Para falar sobre o cajueiro, os desafios da produção e do processamento de seus produtos, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Vitor Oliveira, agrônomo e consultor técnico em cajucultura. Ele foi pesquisador da Embrapa e é o criador do canal da Cajucultura no YouTube. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos falar do caju, não é? Essa fruta maravilhosa, faz parte da nossa história, é um dos dons do Brasil para a agricultura de muitos países hoje no mundo. Ela serve para suco, consumida in natura, doces, a amêndoa de caju é um aperitivo maravilhoso e dela se fazem hoje muitos produtos veganos, vegetarianos, assim como com a fibra do caju. Mas para falar sobre o caju, que vem enfrentando problemas no Brasil no seu desenvolvimento, nós convidamos hoje aqui o Vitor Oliveira. Ele foi pesquisador da Embrapa durante muito tempo. O Vitor sabe tudo sobre caju, mantém um blog muito interessante, muito dinâmico, né? Sobre essa cultura, sempre perto da realidade. Bem-vindo ao Brasil Verde, Vitor. Olá, Evaristo. Grande satisfação estar contigo. Inicialmente, quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de poder falar para a audiência do Brasil Verde sobre a conjuntura, os desafios, né? E por que não falar também das oportunidades que se descortinam para o agronegócio caju brasileiro. Você é uma pessoa que teve uma carreira brilhante na Embrapa, como pesquisador, como administrador, e não parou, e hoje toda essa sua experiência você também continua dedicando, em particular, no caso do caju. Mas antes da gente falar dessa fruta maravilhosa e desses desafios, você podia contar um pouco para nós, Vitor, como é que foi a sua história, como é que você transitou? Você nasceu no meio de um cajual? Como é que foi a sua história aí? Na verdade, eu não nasci no meio de um cajueiral, mas desde cedo eu tive uma forte atração pela vida no meio rural, né? Eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, numa cidadezinha que fica na região do oeste, Potiguar, que atualmente é a maior produtora de melão do Brasil. Mas na adolescência mudei-me para Fortaleza, onde dei sequência aos meus estudos e graduei-me em agronomia. Após
a graduação, comecei a minha vida profissional trabalhando na extensão rural, mais precisamente na região norte, no estado do Acre, né? E, posteriormente, ingressei na Embrapa, no final dos anos 70, trabalhando com a cultura do café, né? Cultura perene, não era café, mas também era caju, o mesmo número de letras, né? Café até hoje sou apaixonado também. E nesse meio termo eu fiz o meu mestrado na antiga ESAL, a nossa querida Escola Superior de Agricultura de Lavras, né? Hoje a UFLA, né? Na área de solos, né? E no início da década de 90, eu fui transferido para o Centro Nacional de Pesquisa do Caju, né, que é um centro de referência, então, que assim, coordenava toda a pesquisa com a cajucultura no Brasil, e hoje essa unidade chama-se Embrapa Agroindústria Tropical. Então, no início da década de 90, eu comecei os meus trabalhos de pesquisa com a cultura do cajueiro, né? Na Embrapa, eu coordenei vários projetos de pesquisa com o cajueiro, fui pioneiro nos estudos de avaliação dessa planta sob cultivo irrigado, o que até então era considerado uma espécie de tabu agronômico, né? Porque falava que o cajueiro não precisava de irrigação. E, aliás, esse foi o objeto da minha tese de doutorado, né? E já se vão 30 anos nessa estrada, né? Há 3 anos, aposentei-me da Embrapa e, atualmente, eu presto consultoria em cajucultura, né? Não poderia ser diferente. E como eu comecei minha vida profissional como extensionista, aproveitei a aposentadoria para promover a difusão do conhecimento nessa área por meio de algumas mídias sociais, de algumas plataformas como o YouTube, o Instagram, né? Temos um canal no YouTube, o canal da Cajucultura, e também contribuo com um periódico internacional que é veiculado semanalmente na Índia, né? Especializado em análise de mercado de amêndoa e de castanha de caju. Muito bom. Agora, o caju, muita gente está nos assistindo, eu acho que quase todo mundo conhece, não é? Essa fruta, já tomou suco, já comeu o que a gente chama lá o pseudofruto, o pedúnculo do caju, já que o fruto verdadeiro é a castanha, né? Dentro da qual tem a amêndoa do caju, né? Mas se a gente for corrigindo aqui os termos, as pessoas vão talvez se confundir. Vamos falar o palavreado normal aí das cidades, né? E tem gente nos assistindo na Amazônia, no Rio Grande do Sul, em vários lugares. Você poderia fazer uma rápida apresentação do caju? Caju não é café, caju não é maçã, não é banana. Conta um pouquinho dessa fruta e de todas as aplicações que a gente tem hoje, que são fantásticas, né? De fato, Evaristo, você tocou num ponto importante que, principalmente as pessoas que assim, mais do meio urbano, fazem uma certa confusão, né? E eu trouxe aqui para mostrar, primeiro, que aqui nós temos o caju, né? Assim, a parte comestível in natura é o caju, e aqui eu tenho a castanha, né? E da castanha, nós obtemos a deliciosa amêndoa de castanha de caju, né? Que é uma das nozes mais consumidas no mundo, é a terceira noz mais consumida no mundo. Está no top das principais nozes consumidas no mundo. E, então, a castanha, como você bem falou, na realidade é o fruto verdadeiro, e o caju, né, é um falso fruto, né, é um fruto fake, né? Mas, apesar dessa injustiça de chamá-lo de falso fruto, ele é riquíssimo, né? O caju é riquíssimo em vitamina C, em ferro, cálcio e minerais, né, que tem uma função muito importante no combate à anemia, né? Já a castanha, né, que como você falou, é o fruto verdadeiro, a partir da castanha que se obtém
a deliciosa amêndoa, né? E que, além de ser uma fonte de proteína assim, da mais alta qualidade, apresenta elevado teor de ferro, fósforo e vitamina B, do complexo, a vitamina do complexo B. Né? Então, nós podemos dizer que, em termos de importância, os principais produtos de expressão econômica em âmbito mundial são a amêndoa de castanha de caju e tem um outro produto que pouca gente conhece, que é o líquido da casca da castanha, também conhecido como LCC, que esse líquido é extraído durante o processo de beneficiamento da castanha. Isso acho que para as pessoas que vão nos acompanhar hoje vai ter muita novidade, não é? É claro que o fruto, aí, o pseudofruto, a gente sabe, faz doce, faz suco, etc. Mas na indústria do suco havia um subproduto de pouca utilização, pouco valor, não é? Quando você espreme o caju, ele tem muita fibra, né? A própria palavra caju em tupi evoca esse caráter fibroso, né? E agora essa fibra do caju está tendo um destino nobre, não é isso? Perfeito. Sim. Os usos, né? Assim, são os mais diversos possíveis, né? Na culinária, né? Tanto na alimentação humana como também na alimentação animal, né? Na alimentação de pequenos ruminantes, né? Ovinos, caprinos, vem sendo utilizado no mix de rações que são ministradas a esses pequenos animais. E na alimentação humana, na fabricação de hambúrgueres, de pratos mais diversos, existe pelo menos 3 dezenas de variados pratos feitos a partir da fibra do caju. Isso são pratos mais para vegetarianos, não é isso? Isso, que aliás é um mercado, o mercado vegano e o mercado vegetariano são, eu não sei nem se podemos chamar ainda de nicho de mercado, né? Porque eles têm, nos últimos anos, experimentado um crescimento surpreendente, né? Principalmente na região sudeste, né? E principalmente em regiões como o estado de São Paulo, por exemplo, tem tido um crescimento substancial. E sem falar do ponto de vista de consumo mundial, né? Isso tem sido um crescimento que a cada ano vem e é um crescimento sustentável, né? É bom que se diga, é um crescimento sustentável. Então, é uma coisa que realmente veio para ficar, né? Então, e eu ouço falar que esses hambúrgueres que eram feitos com proteínas de soja, uma série de coisas, não eram muito digestíveis, né? E agregar a fibra do caju melhorou, não é? A digestibilidade desses produtos, por aí vai. Mas para voltar na nossa castanha aí, que é importantíssima, as pessoas... Eu, quando era moleque, gostava de cortar a castanha para fazer uma carinha de macaquinho e tal, e fazia lá uns desenhinhos na castanha, e esse óleo que saía, ele queima a mão da gente, né? Mas esse óleo é esse LCC, como você falou, né? Que tem muitas aplicações, não é? Industriais, tem um valor alto, não é? De mercado, não é? Um óleo que não é inflamável assim facilmente, pode ser usado inclusive em locais que há risco de fogo, né? Na indústria do petróleo, não é isso? É uma produção, é um destino hoje importante, a casca da castanha, ou seja, aquilo que envolve a amêndoa que as pessoas comem, não é? Perfeito. A gente pode dizer que do caju não se perde absolutamente nada, né? Assim, o cajueiro ele tem 1.001 utilidades. No caso do LCC, ele é extraído da casca da castanha, né? A castanha possui o que nós chamamos de mesocarpo esponjoso, e nesse mesocarpo existe várias microcélulas que contêm esse óleo, né? Que na realidade ele é riquíssimo em um ácido chamado ácido anacárnico, né?
que é extremamente cáustica, mas e que, inclusive, como você falou, no passado se usava até para fazer tatuagem, né, porque ele realmente queima e fica marca. Mas é utilizado na indústria de vernizes, né, na indústria naval. Então tem na química fina, tem assim várias utilidades e é um dos itens também constante da pauta de exportações, né, do Agora, para a Brasil. gente encerrar aqui rapidamente essas maravilhas do caju, a castanha, quer dizer, além de ser saboreada a amêndoa, né, como aperitivo, etc., também tem um mercado agora, não é, de leite, iogurtes, até queijos veganos, em que a castanha mostra uma performance, né? Até o centro da Embrapa colaborou nisso, né? Melhor do que os leites feitos a partir da amêndoa, não é? Ou de outras amêndoas, não é verdade? Sim, assim, em termos dos chamados, vou botar aqui entre aspas, das bebidas vegetais, né, dos leites vegetais, né, o produto feito a partir da amêndoa de castanha de caju é o que mais se aproxima em termos de textura e de sabor em relação ao leite bovino. Daí ser a matéria-prima mais apreciada e de maior valor no mercado internacional. No Brasil, já existem pelo menos umas 6 marcas comerciais de bebidas vegetais, no caso, a partir da amêndoa de castanha de caju, e que você já encontra com facilidade nas gôndolas, nas prateleiras dos supermercados, né? Esse é um mercado que está começando ainda aqui no Brasil, mas em outros países, né, tanto olhando os Estados Unidos, que é um mercado fantástico em relação, existem inúmeras marcas comerciais, como principalmente na Europa, né? Então, é um outro produto que assim, vem crescendo a olhos vistos, né? Agora, Vitor, se o caju é tão maravilhoso assim, como explicar que o Brasil, de quinto exportador, caiu para 14º? Como explicar essa queda constante na produção, até com redução de área, não é? A falta de amêndoa, a gente importando até a indústria desesperada atrás disso, levando e animando até plantio de caju no oeste paulista, irrigado, né? Mas caju porque é o clima mais quente. Como é que explicar essa crise do caju? Dá a impressão que o caju está vivendo um naufrágio no Brasil? Essa é uma boa pergunta, mas antes de responder, é interessante a gente saber que esse é um mercado que a cada ano ele se torna mais competitivo no cenário internacional. Então, para a cajucultura brasileira, que já teve um lugar de destaque, principalmente meados da década de 80 até meados da década de 90, para o Brasil poder retomar essa posição no negócio mundial de amêndoa de castanha de caju, ele não pode perder de vista o que está acontecendo nesse mundo onde existe hoje praticamente 4 ou 5 grandes players, 4 ou 5 grandes atores que estão nesse meio, né? E quando eu falo assim, em termos de um mercado cada vez mais competitivo, eu estou falando do continente africano, né? E estou falando do continente asiático, né? Da Ásia, principalmente. Então, quando olhamos para o continente africano, que vamos dizer assim, hoje de cada 2 castanhas consumidas no mundo, uma é produzida na África, né? Então, a África hoje responde em torno de 56% da produção mundial de castanha.
né? Então, hoje nós temos, principalmente na costa oeste africana, né, nós temos a Costa do Marfim, que produz hoje algo em torno de 1 milhão de toneladas de castanha. Para você ter uma ideia, a safra brasileira para esse ano de 2022 está estimada em torno de 122 mil toneladas. Quer dizer, nós estamos praticamente quase um décimo do que a Costa do Marfim produz, né? Então você tem na costa ocidental, né? Na costa oeste da África, você tem o Benin, você tem a Gana, a própria Guiné-Bissau, você tem Nigéria, né? Que são países grandes produtores. E ainda na África, nós temos, indo já para a costa leste, nós temos o Quênia, temos Tanzânia, temos Moçambique, exatamente. E desses aí se sobressai principalmente a Tanzânia, né, que produz hoje algo em torno de entre 300 e 350 mil toneladas de castanha por ano. Só que toda essa castanha, praticamente, que é produzida no continente africano, pelo menos 90% desse total do que a África produz vai para o Vietnã e para a Índia, né? E saindo para o continente, para a Ásia, para o sul da Ásia, nós temos a Índia e temos, no sudeste, temos o Vietnã e o Camboja, que são três grandes gigantes da cajucultura mundial. A Índia, além de ser um grande produtor mundial de castanha, é o maior consumidor, né? Então, a Índia, para fazer frente à demanda do mercado doméstico, ela importa uma boa parte do que ela produz para poder atender essa demanda. Então, o foco indiano hoje principalmente o mercado doméstico. Já indo para o Sudeste Asiático, nós temos o Camboja e o Vietnã. O Camboja, esse ano, a estimativa é que ele deva produzir algo em torno entre 350 mil e 400 mil toneladas de castanha. Praticamente 100% dessa produção vai para o Vietnã, né? Os dois são colados, né? O Vietnã e o Camboja. E o Vietnã, ele hoje é o principal processador mundial de amêndoa de castanha de caju. Para dar uma ideia, 85% do mercado americano é dominado pelo Vietnã, de amêndoa de castanha de caju, né? Então, para ele fazer face, já que a produção dele, do Vietnã, é em torno de 500 mil toneladas de castanha, e ele processa na faixa de 2 mil toneladas ano, então ele depende muito da matéria-prima que é importada da África, principalmente, né? Principalmente da Costa do Marfim. Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Você está falando aí, e é tão interessante que eu já estou com uma decisão aqui, ó. Nós vamos fazer um segundo programa sobre os aspectos tecnológicos do caju, porque nós estamos com 2 minutos pela frente. Você deu um panorama da cultura, deu um bom panorama internacional. Eu acho que se você pudesse agora fechar um pouco em cima desse contexto que nós temos que desenvolver, não é? E a gente deixaria, será um prazer se você topar, a gente volta a fazer um programa depois sobre aspectos mais dos desafios de inovação, tudo no caju. Podemos caminhar assim? Sim, com certeza. Então, eu vou procurar fechar respondendo de uma forma mais objetiva a pergunta que você fez. Por que nós estamos nessa situação hoje, né? Com a produção de cerca de 4% da produção mundial. Existem alguns desafios que nós precisamos enfrentar se quisermos chegar no futuro com um agronegócio caju moderno, sustentável e competitivo. Um deles é o que diz respeito à articulação da cadeia produtiva do caju. Sim, na minha opinião, mais do que nunca é necessário integrar as atividades de produção, industrialização e comércio, de forma
principalmente a reduzir a participação de intermediários. É muito alto o nível de intermediação nessa cadeia, o que termina, vamos dizer assim, trazendo grandes prejuízos, principalmente para quem está no início, na ponta da cadeia, né? Então, esse é um ponto assim, crucial. O outro ponto, que inclusive você falou, é com relação à questão do nível tecnológico da nossa cajucultura. Então, assim, não é concebível que, por exemplo, o estado do Ceará, que hoje é o maior produtor, né? Hoje o Ceará produz cerca de 60% da produção nacional de castanha de caju, ainda tenha cerca de 66% da sua área de cajueiros ocupada com cajueiro do tipo comum, né? Cuja produtividade é na faixa de 150 quilos de castanha por hectare, quando os materiais, as variedades envolvidas pela Embrapa têm potencial para atingir 2.000, 2.500 quilos de castanha por hectare, né? Um outro ponto é com relação à questão da assistência técnica especializada, né? A pandemia, ela, dentre outras coisas, ela serviu, na minha opinião, para jogar luzes sobre um imenso contingente de cajucultores que estão entregues, eu diria, à própria sorte. As lives e os grupos de WhatsApp, que eu participo de vários grupos de WhatsApp, a gente vê bem isso que eu estou falando, né? O baixo nível de conhecimento, que na realidade é reflexo da insuficiente assistência técnica, tanto assistência técnica privada como oficial, né? E isso, assim, no meu modo de ver, Evaristo, acende um sinal de alerta no sentido de que é urgente implementar ações para mudar este quadro, né? E um outro ponto, assim, que eu considero, assim, talvez um dos mais importantes é a conquista do mercado interno. No início da década de 90, 90% da amêndoa de castanha de caju que era processada no Brasil ia toda para fora, ia para o mercado externo. Hoje, 40% da amêndoa processada no Brasil já fica no mercado doméstico. É um mercado que vem crescendo. Então, esse é um ponto que a gente tem que apostar, né? Nós temos uma população de 215 milhões de habitantes e temos regiões do país que são verdadeiros países dentro do Brasil. O estado de São Paulo é um deles, né? Então, essa aposta na conquista do mercado interno, ele deve ser negligenciada. Olha, Vitor, eu vou agradecer muito sua participação aqui. Nós ocupamos muito bem o nosso tema. Eu acho que foi adequado, porque as pessoas desconhecem o caju. Agradeço muito e espero contar com você em mais um Brasil Verde em breve. É possível? Com certeza, com certeza. Será uma satisfação. Muito bem, agradeço a audiência de todos e convido a todos a estar de novo conosco a semana que vem aqui no Brasil Verde. Até lá!